Paz do Senhor, queridos, sejam bem-vindos aqui mais um dia no nosso canal, pleno feriadão, né? Você que está aí aproveitando esse feriado nacional, né? Aí na sua casa, com a sua família, né? Eu também estou aqui na minha casa, né? Inclusive, a minha esposa já montou aí a árvore de Natal, né? Vocês estão vendo aqui no cenário aparecendo a árvore de Natal lá atrás, né? Todo ano ela monta, né, essa árvore de Natal. E hoje nós vamos falar sobre algo bem interessante, né? Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33, né? Eu gosto muito dos evangelhos, você já deve ter percebido, né? Eu gosto muito de falar de Jesus, das histórias de Jesus, né? Que nada melhor do que a gente aprender com Jesus, né? Então, Lucas, capítulo 23, versículo 33. É um texto conhecido sobre a crucificação de Cristo, né? Certamente você já ouviu, independente se é evangélico ou não, você certamente já ouviu, certo? Vamos lá então? Diz assim o texto. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. E o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve. E se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam, e aproximando-lhe, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-se a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, em letras romanas e em letras hebraicas, ou seja, em todos os idiomas, para que todos soubessem o que estava escrito ali. Este é o rei dos judeus. Dando prosseguimento. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, que história maravilhosa, né? Que história linda de Jesus, né? Olha que história interessante, né? É uma história muito sofrida, mas ela nos ensina muito, né? A Bíblia diz que Jesus estava sendo levado para ser crucificado, né? E ali se encontravam os soldados romanos, ali se encontravam os judeus, né? Que estavam levando ele para ser crucificado. Haviam o açoitado, haviam espancado, haviam dado vinagre para ele beber, haviam blasfemado, né? Dizendo: salvou, salvou, libertou, curou, ressuscitou, salva a ti mesmo, né? Ou seja, faz o mesmo por ti, né? E aqueles dois homens que estavam ali naquela cruz, né?
recebendo a justa punição, uma à direita e o outro à esquerda, este outro que estava ali na cruz junto com Cristo, ele foi tomado pelo discurso da multidão, né? Ele foi tomado de uma forma tão intensa pelo discurso da multidão e começou a reproduzir o próprio discurso da multidão. Ou seja, ele estava crucificado, estava naquela situação ali pagando um alto preço por causa do seu pecado e mesmo assim reproduzia o comportamento da multidão. E ao olhar para Cristo, todas aquelas pessoas blasfemando, os guardas judiando, né? Ali batendo, açoitando, perfurando Cristo numa cruz e Cristo em silêncio. E quando ele abria a boca, era pedindo que o Pai perdoasse aquelas pessoas, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo, né? E é interessante que toda essa cena, né? Tudo isso que este homem testemunhou não foi suficiente para transformar o coração de pedra dele, né? Por quê? Porque aquele malfeitor que estava na cruz, ele tinha ouvido falar dos feitos de Jesus. Na cruz, ele começou a reproduzir o comportamento da multidão que havia crucificado Jesus, né? E mesmo testemunhando o comportamento de Cristo na cruz, né? Ali pregado na cruz, açoitado, esbofeteado, blasfemado, né? Humilhado ali ao botar aquela placa sobre a cabeça dele, rei dos judeus, rei dos gregos e rei dos romanos, né? Mesmo assim, ele permanecia calado, né? Eles colocaram ali em vários idiomas, este é o rei dos judeus. Botaram no hebraico para os judeus ouvir, botaram em grego para os gregos saberem e botaram para os romanos, né? Porque neste período a língua de Roma, né, o Império Romano, tinha uma influência sobre o mundo todo, né? A cultura grega já tinha de certa forma passado, mas a cultura romana estava a todos os cantos, uma espécie de Estados Unidos hoje, né? Ou seja, o inglês onde está em todo lugar, onde você vê uma frase em inglês, você consegue saber o significado dela, independente do local onde você esteja, porque é uma das linguagens mundiais, né? Então estava ali. E este homem, mesmo em pleno sofrimento, né, ali cravado lá naquela cruz, sabendo que estava lá naquela cruz por causa dos seus pecados, mesmo assim o seu coração ainda permanecia duro. Jesus Cristo sofrendo e dizendo: Pai, tem piedade dessas pessoas, tem misericórdia dessas pessoas, que eles não sabem o que eles fazem. E mesmo vendo essa cena, aquele homem não se comoveu. Aquele homem foi incapaz de ver que estava ali sendo crucificado do lado dele o próprio Filho de Deus, ou seja, o coração dele estava endurecido, o coração dele estava insensível. Nem mesmo a cruz, nem mesmo estar pregado numa cruz, foi suficiente para transformar o coração daquele homem em um coração de carne, né? Tudo que Jesus fez em vida, tudo aquilo que Jesus estava passando na frente dele, e Jesus perdoando, dando testemunho que ele era o próprio Cristo, e aquele homem pregado numa cruz, mesmo assim, pregado numa cruz, numa situação de sofrimento, né? Ele não conseguiu permitir que o seu coração de pedra se transformasse num coração de carne e reconhecesse que ele era pecador e falho, e olhar para Cristo do seu lado e reconhecer que ali estava o Salvador, que ali estava sendo crucificado alguém que é injustamente sendo crucificado. Então, queridos, que nós possamos orar a Deus, que nós possamos pedir a Ele todos os dias misericórdia, para que o Senhor não esteja na nossa vida, não esteja na nossa casa, não esteja na nossa família, mas às vezes nosso coração está tão duro, mas tão duro, que às vezes a gente se encontra numa situação tão adversa,
ao invés do nosso coração amolecer, né, a ponto de nós percebermos a mão de Deus, a misericórdia de Deus, a benevolência de Deus, pelo contrário, o coração da gente endurecer, o coração da gente fazer com que a nossa boca blasfeme, né, fale muitas vezes coisas que não convêm, né, nós possamos pedir ao Senhor um olho sensível, né, que o Espírito Santo possa colocar dentro de nós todos os dias o coração de carne, para que nós possamos ver Cristo ali perto de nós, querido. E isso não era somente este pobre homem que se encontrava numa cruz, né? Isso também aconteceu depois que Jesus ressuscitou. A palavra de Deus diz que depois que Jesus ele foi crucificado, que ele ressuscitou, existia um grupo de discípulos, né, que ao saberem que Jesus havia sido crucificado, eles achavam que a missão de Jesus tinha terminado. E eles iam em direção para a sua casa, né, que é o famoso caminho de Emaús. E eles iam andando no caminho, conversando sobre os feitos de Jesus Cristo. Que Jesus tinha curado, que Jesus tinha libertado, que Jesus tinha transformado. E a palavra vai dizer que Jesus entra no meio deles e começa a participar ali daquela conversa deles. Porque para eles havia acabado, né? Porque Cristo foi crucificado, né? Cristo foi entregue lá naquela cruz, acabou, né? Jesus Cristo morreu, acabou. Agora cada um dos discípulos por si, cada um seguindo a sua vida, e Jesus vai ter um encontro com eles. E Jesus entra naquela conversa e eles ficam conversando com Jesus Cristo sobre o próprio Jesus Cristo. E como já era um pouquinho tarde, aqueles dois homens pedem, sem saber que ali era o próprio Cristo, pede para que ele possa entrar ali na casa deles, né? Para que o Senhor possa ficar em pousada ali na casa deles, ou seja, no outro dia que o Jesus Cristo seguisse o seu caminho, né? Ou seja, aquele homem seguisse o seu caminho, aquele andarilho seguisse o seu caminho. Até que chega um momento em que eles vão comer, e na hora que eles vão comer, Jesus Cristo ora, e quando Jesus ora, eles reconhecem que Cristo estava ali com eles. E eles vão dizer, agora eu entendo, por que quando ele falava o nosso coração fervia, ou seja, o Espírito que estava dentro deles clamando, dizendo, aí está o próprio Cristo, aí está o Filho de Deus ressuscitado, ele veio nos visitar, ele veio nos encontrar, ele veio animar o nosso coração, ele esteve presencialmente conosco, mas nós não o sentimos. Porque o nosso coração está tão duro, o nosso coração está tão empedrado, tão insensível, a ponto de não sentirmos mais o Senhor. Somente quando o Senhor some ali no meio deles, é que eles percebem que ali estava o próprio Cristo, que ali estava o próprio Filho de Deus. Queridos, que o nosso coração não seja desse jeito. Que o nosso coração não seja insensível a ponto de não perceber a misericórdia de Deus, a ponto de não perceber a benevolência dele, a ponto de não ver a presença dele, o cuidado dele, o amor dele em nossas vidas e no nosso dia a dia. Não. Que ele não precise fazer muita coisa para a gente sentir ele na nossa vida e no nosso coração, né? Que nós possamos ser que nem este outro malfeitor, né? Que estava lá naquela cruz, pregado ali naquela cruz, e naquele momento que ele estava sendo crucificado, o próprio Cristo estava do lado dele, né? E ele não precisou de muita coisa para reconhecer que Cristo estava ali. E vai dizendo assim, né? Que é o 40, né? Versículo 40. Respondendo-lhe, porém, o outro, qual foi a primeira coisa que o outro fez? Repreendeu. Ou seja, não diga isso. Não fale blasfêmia.
Você não sabe o que é que você está fazendo. Nem mesmo agora, você cravado numa cruz, né? Pagando pelos seus próprios pecados, porque você está aí nessa cruz, porque você foi julgado pelo mundo e foi encontrado pecado em você, foi encontrado erro, foi encontrado mal conduta. E o pagamento que você está tendo é esse. E o que você está colhendo pelo que você plantou é esse. É justo o seu castigo. E nem mesmo agora sendo crucificado nessa cruz, nem mesmo agora você teme a Deus, né? Ou seja, estando sobre igual sentença. Ou seja, você está crucificado pelos seus erros, pelos seus pecados, pelas suas falhas. E aqui do seu lado está sendo crucificado alguém que não tem falha nenhum, alguém que está sendo crucificado injustamente. E você sendo crucificado justamente e o outro sendo crucificado injustamente, e nem mesmo assim o seu coração é sensível, e nem mesmo assim o seu coração amolece a ponto de sentir a injustiça que estão fazendo para com esse homem. Ou seja, é um coração de pedra, é um coração extremamente endurecido, que criou uma casca tão dura, que nem mesmo um dos mais sombrios sofrimentos que era a crucificação, porque a crucificação que nós vimos ainda é muito romantizada. A crucificação de Cristo, ela é tão dura, tão sofrível, que não existe filme nenhum do Mel Gibson que possa representar o que Cristo passou naquela cruz. Nem todo sofrimento disponível pode chegar aos pés do que Cristo passou. Do sofrimento que Cristo passou ao ser pisado, ao ser esmagado, tanto no corpo, como na alma, como no espírito, em todos os sentidos. O próprio Filho de Deus estava sendo oferecido ali naquela cruz e nem mesmo assim foi capaz de quebrar esse coração de pedra que muitas vezes mora dentro do coração dos homens. E ele vai dizer: nós, na verdade, com justiça, ou seja, nós estamos sendo crucificados justamente com justiça. Está se cumprindo a justiça em nossa vida. Nós estamos recebendo o castigo que nós merecemos. Mas este homem aí, que está no meio, cravado, crucificado nesta cruz, nem o mal ele fez. Nem o mal ele fez. Pelo contrário, ele só fez o bem. Ele só amou. Ele nos amou. Um amor tão grande. Que você nunca vai encontrar na sua vida. Por mais anos que você caminhe nesta vida, nessa estrada da vida, você nunca vai encontrar um amor semelhante ao de Jesus Cristo por você. Você não vai encontrar no seu trabalho, você não vai encontrar na sua casa, você não vai encontrar na sua família, você não vai encontrar em canto nenhum. Porque um dia todos podem te abandonar, todos podem te deixar. Em algumas circunstâncias você pode passar por momentos tão adversos, nos leitos mais sombrios da morte, da enfermidade, da angústia, da necessidade. Onde muitas vezes você pode olhar para a direita e para a esquerda e não ver ninguém
Mas o Senhor, sim, esse vai estar lá, né? Em todos os momentos e em todos os instantes da nossa vida. E esse ladrão lá da cruz, que estava pagando pelo seu pecado, que reconheceu, se virou para Cristo e acrescentou dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, Senhor, eu estou aqui pagando pelo meu pecado, estou pagando pelo meu erro, estou pagando pela minha falha, estou pagando pela minha transgressão, mas eu reconheço em Ti que Tu és inocente. Eu reconheço em Ti que Tu és um rei. E quando Tu vieres no Teu reino, não te esquece de mim. E é interessante, queridos, porque quando ele diz, quando vieres do Teu reino, ele não estava falando de um reino físico, não, queridos. Ele não estava falando de um reino deste mundo, porque aquele homem que estava cravado lá naquela cruz, ele sabia que daqui a alguns minutos ele seria morto. Mesmo que ele permanecesse vivo lá naquela cruz, ele seria morto. Porque já estava chegando o final da tarde de sexta-feira. E no final da tarde de sexta-feira ninguém poderia ficar crucificado, porque entrava o período santo, né? O período sabático, onde eles não pode ser feito nada. Ou seja, ele sabia que daqui a alguns minutos, se ele não morresse ali naquela cruz, iriam matá-lo. Que assim foi o que fizeram, né? Foram até ambos os ladrões e partiram as suas pernas de forma que eles pudessem morrer mais rápido, né? E com Cristo eles não fizeram, porque Cristo já havia morrido quando eles chegaram para fazer isso. E ele vai dizer: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E uma das coisas mais maravilhosas é o que Jesus respondeu para ele, né? É o que Jesus falou para ele. Porque ali estava um pecador, ali estava um malfeitor, pagando pelo seu pecado. E Jesus, na sua santidade, na sua bondade, no seu amor, poderia muito bem rejeitar aquele pobre homem que se encontrava ali naquela cruz. E não iria fazer falta. Não iria fazer falta. E o Senhor olha para ele e diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, em verdade te digo que aonde eu estiver, você também estarás. Querido, que essa mensagem possa ter falado ao seu coração. Que as lutas, que as adversidades, que as situações que nos são impostas cada dia não venha tornar o nosso coração de pedra como tornou esse homem. Não. Pelo contrário. Enquanto a cruz endureceu o coração de um a ponto de não enxergar o Senhor Jesus Cristo, na cruz o outro viu ali o Filho amado de Deus. E por reconhecer que o Filho de Deus estava ali, né, ele entrega a sua vida, o seu coração totalmente a Cristo, e o Senhor diz: e hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, de hoje em diante, aonde eu estiver, você também estará. Que essa possa ser a nossa esperança. Que essa possa ser a alegria do nosso coração todos os dias, de saber que onde Jesus está ou estiver, lá nós também estaremos. Essa é a nossa esperança. Que a nossa vida não se encerra somente nesta vida, mas que nós temos uma vida eterna,
reservada para cada um de nós, contanto que nós venhamos permanecer até o fim e que nós não venhamos deixar o nosso coração deixar de ser um coração de carne e se tornar um coração de pedra, insensível ao amor de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Jesus Cristo, grande Pai amado e grande Deus maravilhoso, queremos te entregar neste momento e nesta hora, Pai, este pequeno devocional, Senhor, onde todos os dias à tarde, Pai, estamos aqui reunidos, sentados, trazendo um momento de reflexão, Pai, sobre a Tua Palavra, sobre o Teu Evangelho, Senhor. E nesta quarta-feira, Senhor, onde tantas pessoas estão na sua casa, nas suas residências, nos seus afazeres, descansando, Senhor, quando eles estiverem nas redes sociais, quando eles estiverem no YouTube, que o Senhor possa criar formas, Pai, de levar estas palavras e as pessoas possam assistir, Senhor. E através dessa palavra, Senhor, vidas possam ser tocadas, vidas possam ser transformadas. Não sei quando as pessoas vão assistir esse vídeo, Senhor. Quem sabe hoje, quem sabe daqui a uma semana, daqui a 3 anos, 6 anos, 7 anos ou 10 anos, Pai. Mas a Tua palavra, ela jamais volta vazia, Senhor. Porque eu de mim mesmo não posso fazer nada, Senhor. Mas a Tua palavra, sim, ela tem poder. Poder para invadir os corações, poder para invadir as almas, poder para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A ponto, Senhor, de remover qualquer tipo de embaraço, qualquer tipo de angústia, qualquer tipo, Senhor, de coisa que torna o coração dos homens um coração de pedra, Senhor. Tantas vezes insensível, tantas vezes incapaz, Senhor, de serem tocados pela Tua palavra, de serem tocados pelo Evangelho, de serem tocados por um testemunho, de serem tocados por aquilo que Jesus fez por cada um de nós, Senhor. Senhor, que eles possam Te descobrir, que eles possam tirar toda essa casca de coração de pedra, que as adversidades, que as lutas, que as batalhas da vida, Senhor, não venha endurecer o coração do homem, Senhor, não, mas que possa amolecer o coração de pedra, colocando ali um coração de carne, para que quando a Tua palavra, Senhor, ela possa ser semeada, ela possa gerar fruto, ela possa se fincar, ela possa estabelecer raízes fortes, gerando vida, gerando paz, gerando transformação e restauração sobre a vida de cada uma das pessoas que vão assistir, ó Deus, este vídeo. Que o Senhor os abençoe, dando mais uma tarde maravilhosa para todos eles, um começo de noite também maravilhosa, é o que nós te pedimos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Paz do Senhor para você. Segue, curte, comenta, compartilha aqui o nosso canal, né? Indica aí para pessoas que você conhece, né? Porque o algoritmo do YouTube vê que você está gostando e ele vai recomendando aí para outras pessoas, né? Então, quem sabe uma pessoa aí que está carente, está precisando, né? Ou até mesmo que já é evangélico, mas precisa ter a sua fé fortalecida, quem sabe ele cai aqui no canal, o Senhor usa essa mensagem, usa essa palavra, ou usa outra palavra que já foi postada para falar com ele, né? Quem sabe ele volta para os caminhos do Senhor, né? Aquele que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, aquele que não conhece ainda Jesus, quem sabe assistir um vídeo desse daqui possa ser transformado, e aquele que já serve a Jesus, que está firme ali na fé, que esse devocional possa, Senhor, fortalecer a fé deste irmão, desta irmã, cada vez mais. Pai do Senhor a todos, e até o próximo encontro,
se for da vontade de Deus sempre, né? Porque o amanhã pertence ao Senhor Jesus Cristo. Pai do Senhor, queridos, e até o nosso próximo encontro.